Pronto, tá gravando. Olá a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um seminário aqui no grupo de flutuações quânticas. É um prazer enorme ter aqui conosco hoje o Johan Viana. O Johan se formou aqui na UFRJ, fez mestrado também na UFRJ sobre ADS-CFT e, a partir de primeiros princípios, trabalhou aí com o nosso querido amigo Henrique Bosch. E no doutorado ele mudou para o grupo de ótica quântica e está trabalhando com Marcelo França, e trabalhando num tema super interessante, que são máquinas termodinâmicas quânticas, em particular, se eu entendi bem, pensando na ideia de como minimizar o tempo de operação nos ciclos dessas máquinas. Eu acho isso um tema super interessante. Acho até que isso tem a ver com uma coisa que eu estou interessado, tem mais gente no grupo, que é shortcut to adiabaticity. Não sei se tem a ver com isso ou não, mas a gente conversa depois. O Daniel tem estudado isso, tem muitas pessoas interessadas. E também para fazer as famosas conexões empáticas aqui com a galera do grupo, a gente fala um pouquinho também sobre o que as pessoas gostam de fazer fora da física. E o Johan gosta muito de ler, então ele passa bastante parte do tempo dele lendo, mas na pandemia acho que ele se dedicou também a uns joguinhos, né, cara? Uns joguinhos aí online. Sim. Também uns audiobooks aí para não perder o ritmo. Exatamente. Então, quem quiser alguma dica ou tiver alguma dica sobre audiobooks, joguinhos, já sabe, 0800 Johan, e podem bater um papo com ele aí, que vão ser bem-vindos. E o Johan Valeu, vai falar sobre um tema muito, muito legal, de interesse também de algumas pessoas do grupo, porque envolve efeito Casimir dinâmico, que tem a ver com mexer placa e sair partícula, e o mecanismo de Schwinger, que é aplicar um campo no vácuo e também criar pares, elétron, pósitron, coisas do gênero. E ele vai falar sobre um trabalho que se chama Mutual Assistance Between the Schwinger Mechanism and the Dynamical Casimir Effect. Então, Johan, é um prazer. Por favor, a palavra está com você agora, tá bom? Valeu, Farina. Muito obrigado, cara. Valeu pela apresentação aí. Deixa eu compartilhar minha tela. Bom, esse trabalho eu apresentei ele no meu seminário fora de área, no mês passado, tá? Como por ser um seminário fora de área, né? O nome já diz, não é da minha área, mas eu dei uma pesquisada boa, assim, sobre alguns assuntos correlatos. Então, se tiverem alguma dúvida que eu souber responder, pode me parar a qualquer hora e tal, perguntar. Eu não sei como é que costuma ser o formato dos seminários aqui, se vocês param ou perguntam no final, mas para mim, se vocês quiserem fazer, para mim tá bom, tá? Bom, então esse artigo é do Hidetoshi Taya, tá? Foi um artigo publicado em 2020, e ele propôs, né, nesse artigo, né, qual era o objetivo dele? Era o de propor um modelo onde dois efeitos físicos acontecem simultaneamente. Tá? Então, por um lado, você tem lá o efeito Schwinger, que, como o Farina já comentou com a gente, é um efeito que ele produz, né? Ele facilita a produção de partícula e antipartícula no vácuo quando você coloca um campo elétrico externo no seu sistema, tá? E um segundo efeito, que é o efeito Casimir dinâmico, que vocês já estão cansados de saber, né? Que, enfim, o Farina falou também maestralmente, você mexe placa e sai partícula, essencialmente. Tá? Então, o que o Taya fez nesse artigo foi descrever como que esses dois efeitos eles corroboram um com o outro de modo a aumentar dramaticamente até a função de produção de partícula no vácuo, ou seja, o número de partículas no vácuo aumenta quando você coloca os dois efeitos juntos na sua caixa. Tá? Então, só uma motivação, né, que ele deu e que eu vou falar mais à frente, mas um detalhe antes é que para ser observado experimentalmente, né, o efeito Schwinger sozinho, ele requer um campo elétrico muito intenso. Tá? Aí, enfim, em 2020, na data da publicação do artigo, ele disse que era de 3 a 4 ordens de grandeza maior do que o atual recorde de produção no Hércules. Tá? Então, não é um efeito que você consiga observar experimentalmente atualmente. Tá? E aí isso vai servir de motivação mais à frente, para poder dizer por que é interessante colocar os dois efeitos juntos. Então, a proposta desse artigo é descrever um mecanismo onde
um famoso, né, o campo escalar massivo e carregado, né, o nosso amigo, ele vai ser confinado entre duas placas oscilantes, tá? E sob esse sistema eu vou aplicar um campo elétrico externo. Então esse é o meu setup, digamos assim, de onde eu vou partir, tá? Então o que a gente vai fazer é mostrar que o gap de massa desse sistema, ele diminui e o número de partículas produzidas aumenta, tá? Quando eu coloco essa configuração toda junta. Então, vamos começar, né? A gente tem o nosso campo escalar, que é o nosso queridinho, né? A gente sempre trabalha com campo escalar com uma massa M, uma carga elétrica E, e ele está confinado entre duas placas oscilantes, que tem a área transversa S, né? Assim, a gente vai levar ela essencialmente, uma placa muito larga, essencialmente infinito, e a gente vai localizar essas placas em duas posições, Z0 e Z0 mais L de T. Tá? Esse L de T vai ser o cara que vai parametrizar a minha oscilação. Tá? O campo elétrico externo que eu vou aplicar vai ser nessa configuração. Ele vai ser aplicado na direção transversal às placas, tá? E a direção Z. Então, a gente vai supor o seguinte, a gente vai supor que o L de T, na verdade não é uma suposição, é uma construção matemática, na verdade, o L de T ele vai ser um L0 mais uma funçãozinha L, Lzinho minúsculo, tá? Que vai ser o cara que vai me dar amplitude de oscilação. Ou seja, a minha placa está em Z0 e a outra está em Z0 mais L0, mas a segunda placa ela oscila com uma amplitude no tempo Lzinho de T. Tá? E aí sim, as minhas suposições são suposições bem razoáveis, é de as oscilações têm pequenas amplitudes, ou seja, o Lzinho para qualquer instante de tempo t é muito menor do que o L0, que é a separação entre as placas, tá? E a diabaticidade, ou seja, quando eu tomo os limites de menos e mais infinito, esse Lzinho ele é zero, tá? Isso vai ser útil para a gente definir os estados assintóticos, né? In e out, independente do movimento das placas, tá bom? Então, essa adiabaticidade é uma outra hipótese que eu estou fazendo. São duas hipóteses bem simples, tá? Bem genéricas até. Então, você está com um campo escalar na mão, o que você faz? Você resolve a equação de Klein-Gordon, né? Nesse caso aqui, como a gente tem um campo elétrico externo, então você vai fazer um acoplamento mínimo, né, de momento com o campo A, né, do AMI, né, do campo elétrico, e a gente vai ter uma equação diferencial que é tranquilo de resolver, né? Uma equação comum, recorrente, mas a gente vai ter condições de contorno que são um pouco mais complicadas. A primeira de todas é fácil, até essa aqui, né? É supor que o campo ele é zero na placa esquerda, por exemplo, tá? Para qualquer instante de tempo t, e na outra placa ele também tem que ser nulo. Tá? O problema é que a posição z da segunda placa ela varia no tempo. Tá? Então, essa condição de contorno aqui, ela faz por si só com que a solução geral desse problema seja complicada, justamente pela dependência temporal na posição Z, né, do primeiro argumento do campo. Só que a gente vai fazer um truque, né, que é uma mudança de base coordenada, para eliminar essa dependência temporal da condição de contorno. Então, o que a gente vai fazer é passar do sistema de coordenadas TZ para um sistema tal sigma, dada por essa transformação. Tá? E aí, por que a gente faz isso? Oi. Johan, desculpe perguntar. Eu sei que eu participei da sua banca, né? E deveria me lembrar de várias coisas, mas eu fiquei na dúvida aqui. Por enquanto, tem muitas restrições nesse A, no potencial vetor. Ele já é o cara que descreve um campo elétrico uniforme e tal, ou por enquanto, no formalismo, ainda está mais geral um pouco? Por enquanto, ele está genérico. Desde que o campo elétrico advindo dele seja transversal, né, como foi definido aqui, né? Desde que o campo elétrico advindo seja transversal, o A ele é o que der para encaixar aí. É genérico. Mas pode depender, inclusive, pode depender da posição ainda, no formalismo ainda. Ele já usou a restrição de que, ou em algum momento é que ele vai restringir. Não, por enquanto não tem nenhuma restrição sobre esse A. Tá bom, obrigado. Por enquanto é genérico. Bom, então a gente faz essa mudança nas bases coordenadas, né, no sistema coordenado, para poder facilitar a nossa condição de contorno. Né? Então, quando você faz essa transformação de coordenadas, a sua condição de contorno fica meio trivial. Né? Então, em que si igual a 0 em que si igual a 1. Esse campo tem que ser nulo, tá? Que significa nas posições das placas nesse novo sistema. Só que quando eu propago essa transformação de coordenadas para a minha equação diferencial, a equação diferencial ela fica mais complicada. Né? Então, surgem termos trocados, termos não lineares, enfim, fica consideravelmente mais complicado. Mas a gente é físico, né? A gente está acostumado
resolver as coisas do jeito mais complicado. Então, o que a gente faz é, a gente utiliza aquela minha hipótese de pequenas oscilações, né, de que o L sobre L0 em módulo era muito menor do que 1, para poder expandir os termos quadráticos que a gente quer e jogar os termos extras para o lado direito da equação. Então, a gente termina com uma equação de Klein-Gordon, tá? Essencialmente, o operador aqui de Klein-Gordon no campo, igual a um potencial efetivo, tá? Que seriam os termos espúrios, né? Espúrios não, mas extras, que vêm quando você expande esse operador grandão aqui genérico, tá? Então, esse potencial efetivo, ele está expandido em ordens de L sobre L0, né? Que eu estou supondo pequenas oscilações, e aí, naturalmente, eu vou pegar só até a primeira ordem, tá? Então, o V ele é dado por essa expressão até a primeira ordem, e nota que ele herda aquela minha hipótese de adiabaticidade. Ou seja, quando o Lzinho, né? Quando eu avalio ele em menos e mais infinito, esse cara tem que ser zero, então o potencial também vai ser zero, somente porque ele é proporcional a L e as suas derivadas, tá? Que vão a zero também quando eu tomo os limites de mais e menos infinito. Tá? Então, esse V, ele some nos estados in e out. Para os estados in e out, ele não existe. Tá? Beleza, então a gente tem que resolver agora, né? A gente tem um operador de Klein-Gordon, que a gente já sabe a solução dele, né? Se o V fosse zero, a gente já sabe resolver isso. E a gente tem um V que a priori é complicado, até mesmo porque, deixa eu voltar aqui um slide, ele depende ainda do L, que eu não defini quem é. Eu só defini que ele é uma função do tempo e que ele é muito menor do que L0, para qualquer T. Mas, então, em geral, é uma solução bem complicada. Mas a gente resolve isso, obviamente, usando função de Green. Né? Função de Green é você pega um operador, o que pede esse operador é a função de Green. Você conhece a função de Green desse operador de Klein-Gordon, você coloca ali, né? E aí você consegue obter a solução geral, né? Pelo menos formalmente falando, desse problema a partir dos estados assintóticos, né? Dos estados in, né? E da função de Green retardada do problema. Tá? Então a solução geral é dada. Ou seja, se eu tenho o V, se eu tenho os estados in, eu sei resolver, né? São os estados para quando V é igual a zero, então eu tenho a solução geral para qualquer instante de tempo, dado que eu sei a função de Green do problema. Então essa função de Green, naturalmente, é aquela função que satisfaz, né? O operador atuando nela dá uma delta, né? E aí, enfim, coloco ela aqui e resolvo o problema. Então, esse problema é tranquilo de resolver, dado que você saiba qual é a função de Green retardada e o potencial em si que você tenha, né? Ou seja, você tem que me dar o L de T, essencialmente, para poder saber o V e conseguir resolver esse problema. Mas a solução formal está dada, tá? Então, uma vez que eu tenho a solução formal, né, do campo φ de x, eu consigo encontrar o que eu quiser, essencialmente. Tá? Então, uma das coisas que o Thayer define no artigo dele é o número total de partículas nesse sistema. Lá ele define o número total de partículas e de antipartículas, tá? Mas a gente vai escolher um só. A gente vai escolher só o de partículas para poder discutir o que a gente quer. Tá? Ele define o número total de partículas como sendo uma soma, né, sobre uma certa função nzinho, que vai ser a função de interesse aqui para a gente, que é a densidade de partículas e antipartículas, essencialmente. Tá? E aí lá eles fazem uns cálculos meio complicados para definir isso e tal, mas eu não vou entrar em detalhe mesmo, porque muitas coisas lá eu não sei as passagens direitinho das contas, mas o essencial é o seguinte: essa função densidade de partícula e a de antipartícula, eu vou focar só na de partícula, como eu disse, ela tirando alguns termos aqui de soma e tudo mais, ela depende essencialmente do módulo ao quadrado de uma soma. Tá? Isso aqui é para esse sistema. Tá? E aí, nota o seguinte, vamos ver quais são os fatores dessa soma. Tá? O primeiro termo da soma é esse produto interno. Tá? Esse produto interno que leva em conta somente os estados in e out. E aí eu vou pedir um pouquinho da capacidade de abstração que todos vocês têm, que é o seguinte: esses estados φ in e φ out, eles não têm assinatura das placas, justamente porque eles são definidos nos tempos mais e menos infinito, onde as placas não estão oscilando. Ou seja, esse primeiro carinha aqui, essa soma, ele não carrega consigo informação sobre o movimento das placas. Então, essencialmente, a única coisa do que ele vai depender aqui é do meu campo elétrico externo. Tá? Então, esse cara para a gente vai ver isso num caso específico mais à frente, mas esse cara aqui é o cara que vai me dar a assinatura do efeito Schwinger, no número total de partículas. E o segundo cara, ele é uma integral direta desse potencial V, que é o potencial que carrega como que as placas se mexem, se é com uma frequência assim, assado, frequência grande, pequena,
como que a placa se mexe, está assinado por esse V aqui dentro da integral. Então, esse segundo fator aqui é o cara que vai carregar a informação do efeito Casimir dinâmico. Tá? Ou seja, essencialmente, se eu botar V para zero, o único cara que vai ter para contribuir, né, para o número total de partículas é o efeito Schwinger, que está aqui nesse primeiro fator. E, por outro lado, se eu fizer esse V ser muito maior, né, do que esse primeiro termo aqui, de tal maneira que esse segundo fator ganhe nessa competição, só o efeito Casimir que vai contribuir para o meu número total de partículas. Mas, desculpa, o telefone estava tocando. Mas, se eu estabelecer um regime onde eu consiga os dois termos competindo em pé de igualdade, então o que eu vou ter aqui é uma contribuição, uma soma, que não é do tipo módulo quadrado de um, mas de módulo quadrado de outro. O número total de partículas vai ser dado pelo módulo da soma ao quadrado. Ou seja, eu vou ter termos de interação, e são esses termos cruzados, né, de interação, que vão fazer esse aumento dramático até no número total de partículas. E esse é o ponto, esse aqui acho que resume a ideia-chave do artigo do Thaia, é justamente isso. É justamente como que você, ao colocar os dois efeitos ao mesmo tempo, o número de partículas aumenta de uma maneira não linear. Não é tipo quadrado de uma, quadrado de outra, é quadrado da soma. Então, os termos de interação, os termos cruzados, importam muito. Então, agora vamos especializar um pouquinho mais agora, né? Até então, esse formalismo obtido, ele é bem geral, tá? Dentro dessas hipóteses que a gente fez, né? Que é de adiabaticidade de pequenas oscilações, mas agora a gente vai se restringir ao campo externo dessa forma. Então, campo constante. Aí agora, Farina, acho que talvez eu tenha respondido a sua pergunta. Agora eu estou especificando qual é o campo que eu quero. Então, eu estou amarrando mais ou menos qual é o A. Lá, ou seja, qualquer A que me dê um campo elétrico dessa forma. Maravilha, maravilha. E aí, enfim, seja linear composição e coisa do tipo. Né? Bom, beleza. Então, estou especificando agora um caso bem simples, né? Que é o campo constante, né? Desde que o Ezinho vezes E seja positivo, né? Então, esse caso, ele é vantajoso para a gente, porque a solução de movimento, né? A equação de movimento, nesse caso, ela tem solução analítica, tá? Então, aquelas equações, a equação de Clagorn e tudo mais, ela tem uma solução analítica, e, além disso, né, o mecanismo de Schwinger ele já é bem conhecido para esse caso. Aí, nesse caso, eu vou citar o artigo do próprio Julian Schwinger, onde ele descreve esse caso e estuda lá, né? O caso do efeito Schwinger com campo, claramente o efeito, enfim, ganhou o nome dele, né? Mas não foi estudado primeiro por ele, foi proposto por outras pessoas antes, mas com o campo elétrico constante. Aí ele estuda lá nesse artigo, então já é bem conhecido, então a gente vai focar nesse caso aqui agora. Johan, só fazendo uma propaganda aqui, tem uma gravação da Milena. Ela falou sobre o mecanismo de Schwinger no grupo. Está gravado no grupo, para quem quiser. Show. Tá, esse grupo é grupo do WhatsApp? Grupo, eu não sei. É o nosso grupo de pesquisa chamado. Não, mas a gravação está salva em algum lugar? A gravação está na página, está no canal do grupo. Tal. Show. Depois eu vou dar uma olhada lá. Interessante. É até bom, porque eu não sei muito de efeito Schwinger, eu sei a ideia só, mas um dos detalhes, assim. Depois eu vou dar uma olhada lá. Dar uma olhada lá, ela faz um monte de coisa lá. Bacana. Vou dar uma olhada depois. Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui uma colinha, né? Para a gente lembrar, né, o que era interessante para a gente, aquela função densidade, né, ela dependia daquele módulo ao quadrado da soma. E, enfim, eu botei só uma colinha para a gente calcular os dois termos de interesse dentro dessa quantidade. O primeiro de todos é o produto interno entre os estados in e out, tá? E aí agora eu estou considerando o caso de campo externo constante, tá? Então, esse phi out assume uma cara específica, e aí eu sei calcular esse produto interno. E aí, esse produto interno ele vai ser uma coisa do tipo deltas, e vai ter um termo aqui que vai ser a exponencial de alguém, exponencial negativa de alguém. Esse alguém, eu estou definindo dessa forma, tá? Então, ele é essencialmente a soma de massas, tá? Então, ele tem aqui o termo de massa no numerador e o campo elétrico no denominador. Então, esse termo A, né, o que ele nos dá é uma briga entre a contribuição para as massas e a contribuição do campo elétrico, tá bom? Então, ele vai ser essencialmente um termo do tipo gap de massa, tá? Por outro lado, o segundo termo, né, para esse caso, ele fica bem mais complicado, mas o que é interessante notar é o seguinte,
tá? A parte dos termos de forma, fator de forma, integral, não sei o quê. O que é interessante aqui é o seguinte, ele depende de uma integral do L tilde de ômega, onde esse L tilde aqui agora é transformado de Fourier da minha função Lzinho de t, tá? E ele é proporcional a ômega elevado àquele gap de massa, aquele Azinho, tá? Então, enquanto que no primeiro caso, o primeiro termo, esse gap A, esse fator A, ele aparece numa exponencial negativa, no segundo caso, ele aparece uma dependência de potência, tá? É ômega elevado a ele, tá? Então, beleza. Então, a gente tem aqui, então, os dois termos que são interessantes para a gente calcular o número total de partículas, né? Para esse caso de campo elétrico externo constante. Então, agora a gente vai tomar alguns limites, tá? Eu vou primeiro considerar o caso de pequenas oscilações. E aí, vamos tentar abstrair um pouco. Quando eu tenho pequenas oscilações, significa que as placas elas não vão fornecer energia suficiente de modo a contribuir muito para a produção de partículas no vácuo, para essa criação de partículas. Então, desse modo, quando eu tenho pequenas oscilações significando baixas frequências, o processo ele deve ser dominado pelo efeito Schwinger. Tá? E a produção de partículas ela deve ser alimentada unicamente, ou quase unicamente, pela energia cedida pelo campo elétrico externo. Tá? Então, matematicamente, como é que a gente vê isso? A gente, vamos supor, então, que esse ômega maiúsculo seja a frequência típica de oscilação, né? E vamos considerar que ele é próximo de zero. Ou seja, significa considerar que aquela minha amplitude Lzinho é uma constante. Tá? Então, ela não muda com o tempo, essencialmente. Então, a transformada de Fourier desse cara é uma delta, centrada em zero, tá? E aí lembra o seguinte, aquele segundo termo, né, daqueles dois termos, eu falei que aquele segundo termo, ele era uma integral da transformada de Fourier L tilde, né? Se esse cara aqui é uma delta, vou voltar aqui, se esse cara aqui é uma delta, esse termo aqui não vai contribuir, né? Porque ele vai pensar o zero aqui. Essencialmente é isso que vai acontecer. Então, esse segundo termo, que é o termo que vem do potencial de Casimir, quando a placa está parada, né, não tem oscilação essencial, esse cara é zero, não contribui, o que faz sentido, né? Então, a densidade... Johan, me permite só um comentário? É porque tem gente que talvez não conheça muito, tem gente que conhece Casimir dinâmico aqui bastante, né? Danilo, Anderson, enfim, tem uma galera aí, mas tem gente que, quando ouve falar em Casimir dinâmico, pensa sempre em fóton, né? Mexe a placa, sai fóton. Mas eu só queria chamar a atenção que, no seu caso, o efeito Casimir dinâmico aqui é de partículas massivas, né? Porque é o teu campo escalar massivo. Sim. Só chamando a atenção da galera, tá? Show. Não são fótons, né? A produção aqui de Casimir dinâmico é de partículas massivas, certo? Sim. Tá. Sim, é isso. Valeu pelo comentário. Eu tinha esquecido de me chamar essa atenção, porque realmente, quando a gente vê efeito Casimir, a gente sempre vê com um campo da QED ali no meio, né? Enfim, ou então campo escalar sem massa e tudo mais. Bom, então, voltando aqui, né? Quando eu faço essa segunda placa não ter oscilação, né? Então, a contribuição de Casimir deve ser nula, e de fato ela é, lá pela integral, a gente vê que aquilo dá zero. E a contribuição para o número total de partículas é dada única e exclusivamente por aquele termo exponencial, né? Que envolve aquela competição entre a massa e o campo elétrico, tá? Então, de fato, você vê que só tem a assinatura aqui do campo elétrico em si. Quando eu faço agora o outro regime, né, o outro limite, não de pequenas frequências, baixas frequências, mas de alta frequência, né, de grandes oscilações, então a placa agora ela tem energia para ceder para o campo, né, para o campo massivo, e de fato o número total de partículas vai ser dominado pela energia dada pelas placas, porque agora eu estou considerando que as placas elas têm uma frequência de oscilação muito alta, então ela está oscilando com muita energia, então ela tem muita energia para dar para o campo. Tá? Então, nesse caso, o efeito Casimir dinâmico ele vai sobrepujar o efeito Schwinger. Tá? E aí, enfim... Johan, Oi. Felipe aqui. Oi, Felipe. Qual que é a escala, né? Muito pequena e muito grande, comparado com o quê? Cara, nesse caso aqui eu estou tomando essencialmente a frequência típica de oscilação para zero e para infinito. Então as escalas vão ficar um pouco borradas nesse limite. Mais à frente eu vou estabelecer uns fatores e aí a gente vai ter uma noção de escala para a frequência média, ali, parte para o meio. Mas essencialmente estou fazendo pegando a frequência e jogando para infinito. Então é maior do que tudo que você puder imaginar.
Tá bom. E aí eu estou observando o regime assintótico para frequência. A escala ela vai ser definida quando eu trabalhar com os termos no meio do caminho, né? Nem o zero, nem o infinito, mas uma frequência ali no meio. E aí no meio eu vou ter que definir os termos de escala. Tá bom, tá bom. Então, nesse caso, o que eu vou fazer aqui é pegar aqueles dois termos que eu tinha e tomar a minha frequência típica de oscilação para infinito. Tá? Ou seja, significa que lá naquela integral que eu tinha, do L de ômega e tudo mais, eu vou pegar só os termos, aquela integral era de 0 a infinito, eu vou pegar só os termos assintóticos, os termos de contribuição maior na integral. São os caras de frequência maior do que todos que eu puder pensar. Tá? Então, nesse caso específico, a expressão para densidade de partículas, ela vai ser dada por um cara desse tipo aqui, tá? Vai ser o módulo ao quadrado daquele L til, tá? Então, agora, tudo bem, ela está oscilando com uma frequência muito alta, então eu vou ter que depender desse L, tá? Porque o L é o cara que vai me dizer como que ele está oscilando com essa frequência muito alta. E aí, nota que tem duas coisas interessantes aqui nessa expressão. A primeira é que essa expressão ela independe da intensidade do campo. E aí, de fato, você vê que se você coloca uma frequência muito alta, o efeito Casimir ele sobrepujou totalmente o efeito Schwinger, porque não tem mais a assinatura do campo elétrico aqui. Tá? E, além disso, a segunda coisa interessante que a gente vê nessa expressão é que existe aqui dentro um corte natural de energia, ou seja, existe uma energia natural aqui que vai servir como corte para o efeito Casimir. Tá? Ou seja, a gente vai dizer que o efeito Casimir não vai ocorrer com vibrações que tenham frequência típica abaixo dessa quantidade. Tá? Então, isso é característico do efeito Casimir, né? Você precisa passar de um certo corte para poder acontecer, né, a criação de partículas. Isso está assinado aqui nessa fórmula do número médio de partículas, número total de partículas, tá? Bom, aí agora sim, né? Tá, mas e o meio do caminho, né? Ou seja, a gente já viu o que acontece quando a frequência típica de oscilação da placa é zero, quando ela é infinita, tá? Mas o que acontece se não tiver nos extremos? Tá? Então, eu vou considerar agora uma função de oscilação específica, tá? Que seria do tipo seno, tá? Ou seja, para t igual a zero, ela está paradinha e tal, tá no L0, né? E aí ela começa a oscilar. E aí a transformada de Fourier são duas deltas, né? Delta para mais e delta para menos. Então, esse tipo de vibração, né, representa uma vibração monocromática, né? Ou seja, com uma única frequência, o ômegazão, né? E ela deve reproduzir os resultados de Schwinger, se eu tomar ômega indo para zero, e o de Casimir, se eu tomar ômega para infinito. Tá? Ou seja, quando eu calcular o número de partículas para essa frequência de oscilação aqui, para essa vibração monocromática, se eu tomar o limite de ômega pequenininho num certo gráfico, eu vou ter que reproduzir o resultado de Schwinger e para ômega infinito eu vou ter que reproduzir o resultado de Casimir. Tá? E aí, de fato, a gente faz esse gráfico, né, o número total de partículas normalizado aqui, né, numa certa quantidade de normalização, pela frequência, tá, para esse tipo de caso aqui. E aí, o Felipe, eu não sei se eu vou ser muito útil respondendo a sua pergunta, mas a gente fixa alguns parâmetros aqui que talvez te dê uma ideia da escala. Tá? Eu, particularmente, não tenho muita ideia de escala nesse caso. Tá? Basicamente, o que a gente faz aqui é fixar parâmetros e jogar no matemática para plotar o gráfico. Mas a gente pode discutir um pouco sobre qual é enfim, o parâmetro de escala dependendo das grandezas que geralmente se usam nos experimentos, né? L0 e tudo mais. Né? Eu não sei muito quais são parte da pergunta já está respondida ali no gráfico, né? Que era o que eu imaginava mesmo, né? Que você ia pegar o M ia dar uma escala de energia, por sua vez, né? Dividido por H cortado, dá uma escala de frequência. Mas, na verdade, isso, por outro lado, empurra a minha pergunta um pouquinho também. Minha próxima pergunta natural seria, né, o que seria uma escala interessante dessa massa M, né? Uhum. Pro efeito Schwinger acontecer, não, na verdade, para qualquer efeito acontecer, né, você tem que dar uma energia, e é isso aqui eu estou chutando, tá? Você tem que dar uma energia que seja, no mínimo, possível de criar a partícula, né? Você, no mínimo, dá o mínimo de energia para ela existir, que seria a energia de repouso ali, né? Então, eu chutaria que esse M seria alguma coisa do tipo raiz de Ezinho vezes o campo elétrico, né? Ou seja, o Ezinho vezes o Ezão tem que ser
proporcional a M2, né? Enfim, eu não sei se você Não, responde essa pergunta, não, só um chute, né? sim, não. A minha pergunta é mais, digamos, enfim, independentemente, quer dizer, talvez tenha um fator de 2 aí, né? Porque o campo é carregado, então talvez seja o threshold de criação de partícula entre partícula, mas, mas na verdade a minha pergunta era até de um certo ponto de vista mais simples, né? M é 1 electron-volt ou M é 1 MeV, né? É 1 electron-volt ou é 1 mega electron-volt? O que seria interessante? E Boa pergunta. sabendo disso, né? Uhum. Como isso se traduz na oscilação, né, das placas e o que eu deveria esperar para a frequência de oscilação para observar algum tipo de assinatura, né? Enfim, essa que é a pergunta. Sim, eu não sei te responder essa pergunta, não, de verdade. Eu acho que se alguém, inclusive se alguém que está assistindo souber responder, eu acho excelente, porque é uma dúvida bem interessante. Essencialmente... Oi. Pode falar, pode falar. Não. Você ia comentar? Eu ia Não, continuar a essa palestra. pergunta do Felipe é super importante mesmo, porque o efeito... Também estou pensando alto aqui, e os especialistas aí podem me corrigir, mas se o efeito Casimir dinâmico já é bem pequenininho para o fóton, demorou 40 anos para o pessoal, desde que o Moore propôs o efeito em 1970 até medirem, e mesmo assim a medida nem foi com movimento real, né? Foi em modelos análogos, aquela coisa toda, né? Se já foi complicado para o fóton, que tem massa nula, botar uma partícula com massa, como o Johan falou, você tem que ter um mínimo ali de criar dois MC2, né? Então, quando você olha para esse gráfico que está aí, me corrija agora, Johan, a parte interessante é essa parte aí do miolo, onde eles diferem muito, né? Porque, por um lado, você tem alguém dominando, e, para o outro, você tem o outro efeito dominando. E o bacana é no intervalo onde, cara, não é a soma, né? É uma coisa muito mais do que a soma. Exato. Só que aí você vai falar, bom, vamos escolher massas de partículas da natureza, ou sei lá. Cara, aí qualquer massa que você coloque, eu acredito que se você vai lá, ômega sobre m igual a 1 ou 1,5, que é o regime bacana, né? Entre meio e 2, né? Não é isso? Se eu estiver falando besteira, me corrija. Sim. Uhum. Esse miolo aqui é legal, né? Uhum, sim. Cara, talvez as frequências sejam, sei lá, absurdo, muito altas, né? Enfim. Sim. Sim, sobre a praticidade de fazer esse esquema aqui, eu realmente não sei se realmente é prático de fato, né? Porque você tem coisas para amarrar também, né? Como você disse, a massa, né? E aí, enfim, como ele está escolhendo esse parâmetro, né? Ezão sobre M2 para 0,1, se tiver uma massa muito grande, né? Você vai ter que ter um campo elétrico também grande o suficiente para acompanhar essa fixação de parâmetros, né? Então vai ter que ter só uma brincadeira aqui de qual a menor massa que você consegue obter e qual é o campo que você consegue obter, né? Para poder fazer isso, para fazer essa fixação de parâmetros, né? Do jeito O que que eu tá acho aqui. bacana do que você está contando para a gente é mais assim, a ideia que já está em alguns trabalhos, acho que até do grupo lá do Danilo, do Pará, né, e tal, que é de competição de duas coisas, né? Que aí, Sim. em algum regime, tem uma espécie de palavra interferências, que não sei se é boa, mas, enfim, alguma coisa dá uma ajuda na outra. É claro que Sim, aqui, exatamente. como eu falei, se para fóton já é complicado, Casimir dinâmico para partícula massiva é mais complicado ainda, mas isso pode dar ideias, né? Essa coisa de ver quando que um ajuda o outro, enfim. Mas não sei, se alguém quiser falar mais aí, eu estou só botando Se alguém aqui. tiver alguma ideia de aplicações desse tipo de corroboração também em outros trabalhos, pode comentar. O Tai, ele cita alguns no final, mas enfim, esse artigo é de 2020, lá para cá talvez tenha coisas novas e coisas do tipo, né? Acho que para não ficar assim uma escala absurdamente alta, pelo menos, né, para qualquer um que não seja um físico de partículas, a única coisa que eu consigo pensar aqui são tem certas situações, né, que não, quer dizer, que não, ainda não é bem o campo eletromagnético, né, mas o campo eletromagnético acoplado, né, com o campo da matéria e tudo mais, isso cria isso cria uns graus de liberdade longitudinais, né? E aí, dependendo do sistema, né, essas oscilações longitudinais se comportam mais ou menos como um campo escalar com massa. Uhum. E as massas são na escala da matéria condensada, então já seria bem mais baixo, né? Mas assim, mas aí também para ver como é que é
né? Enfim, para ver como é que é toda a execuibilidade disso, né? De colocar as condições de contorno e etc. Aí teria que ver. Mas, pelo menos, a escala de massa acho que fica um pouco mais acessível, né? Eu diria. Mas teria que pensar mais. Isso é pensando bem alto aqui também, assim, pensando bem no rascunho mental. Talvez, cara, o que você falou, alguém possa um dia, vamos dizer assim, verificar esse efeito que o Johan está falando num modelo análogo da matéria condensada, né? Onde as escalas são diferentes, mas você tem mecanismos parecidos com Schwinger e parecidos com Casimir dinâmico. E aí você consiga ver essa ajuda mútua, né? Mas numa outra escala, né? De fato, o Taya cita artigos onde poderiam existir análogos, ele não fala que existe, né? Poderiam existir análogos desse tipo de corroboração de efeitos na matéria condensada mesmo, né? Enfim, eu vou comentar disso no baixo perto da conclusão, mas ele tiver interesse em procurar esse artigo do Taya, ele certamente tem referência sobre isso na matéria condensada. Maravilhoso. Mas, enfim, o interessante aqui, realmente, como o Farida disse, né, é observar, que é o que o Taya chama atenção nesse artigo, né, o objetivo desse artigo dele é mostrar justamente como que no miolo, né, no meio do caminho, né, nem para frequência zero, nem para frequência infinita, você tem uma soma dos gráficos aqui que não é uma soma linear, né? Ou seja, essa linha azul aqui, para qual o gráfico tende para baixa frequência, é a linha de número de partículas do Schwinger, né, de efeito Schwinger, e a linha vermelha, né, tem o corte aqui evidenciado, né, e para frequências altas é a linha de número de produção de partículas para o efeito Casimir. Mas essa linha preta, que é a linha dos dois efeitos juntos, né, ela tem um boost, né, por assim dizer, de número de partículas produzidas justamente no miolo, ou seja, em uma região onde você não observaria efeito Casimir, né, porque está abaixo do corte, e onde o efeito Schwinger é muito pequenininho, né, então está lá embaixo, né, a produção de partículas por efeito Schwinger. Então é fomentada muito devido à corroboração dos dois efeitos. E a conclusão dele é justamente essa, né, é de que a presença das placas auxilia no efeito Schwinger e a presença do campo abaixa o gap de massa para o efeito Casimir. Tá? Os dois efeitos, eles corroboram, eles se ajudam na hora de produzir partículas ali no vácuo, né? Enfim, ele faz um segundo gráfico interessante que, enfim, talvez a gente possa até discutir sobre ele, se alguém tiver alguma coisa interessante para comentar. Ele faz um gráfico mostrando que a contribuição, né, essa linha preta aqui é a linha preta do gráfico anterior mesmo. Só que agora ele plota também a contribuição para o número total de partículas de cada modo NN'. Ele pega desde lá de baixo, né? E aí o que ele conclui é que os valores menores da soma, né? Ele contribui mais para o total de energia justamente por possuir um gap de massa menor, né? O gap de massa ele tinha tanto m quadrado quanto p, quanto o valor nπ sobre alguma coisa lá que entrava naquela brincadeira com o campo elétrico. Enfim, então ele mostra que realmente os n menores da soma contribuem mais. E por último, que é interessante, né? E aí eu vou fazer um link com uma coisa que eu comentei no início, é que se a gente fixar, por exemplo, vamos fixar o parâmetro ali no meio, tá? Não vou pegar nem o acima do corte, né? Então tá abaixo do corte esse parâmetro de frequência, tá? E também não é pequenininho, ou seja, não é zero, essencialmente. Então, esse parâmetro agora ele está fixando o gráfico dele em ômega sobre m igual a 1, tá? Então, ele comenta que esse parâmetro aqui fixado dessa forma ele é baixo o suficiente para o efeito Casimir sozinho não produzir nada, tá? Então, o que ele quer observar aqui vamos ver agora como é que muda o número de partículas, só que não com a frequência, mas com o campo. Tá? Se eu variar o campo elétrico, como é que vai mudar esse número total de partículas produzidas? Tá? A gente vê o seguinte, a linha azul aqui, a linha pontilhada, né? A linha pontilhada, enfim, a gente não vai comentar sobre ela, o que interessa é que é a linha azul, né? É o número total de partículas produzidas somente devido ao efeito Schwinger, tá? Quando você tem só o efeito Schwinger, tá? E o número total de partículas é a linha preta quando você tem os dois efeitos acontecendo, tá? E aí o que ele vê é o seguinte, quando você tem os dois efeitos acontecendo, você consegue produzir partículas com um campo elétrico menor, você consegue começar a produzir partículas com um campo elétrico menor do que você precisaria quando você tinha só o efeito Schwinger sem placa. Tá? E aí, nota o seguinte, lá no início eu comentei que o efeito Schwinger ele não era observável atualmente, porque o campo elétrico que você precisaria
para poder fazer ele acontecer é de 3 a 4 ordens de grandeza maior do que a produção atual que a gente tem, né? Pelo menos tinha em 2020, quando o artigo foi lançado. Então, essa corroboração mútua dos efeitos pode ser interessante justamente porque ela também abaixa o limite, né, o mínimo que você precisa de campo elétrico para poder produzir partículas quando você tem os dois em relação ao que você precisava quando você só tinha o efeito Schwinger, tá? Então, naturalmente, se eu tenho um campo muito forte, os dois efeitos vão se encontrar, né? Só Schwinger e Schwinger mais Casimir vão se encontrar, tem que se encontrar para campo forte, tá? Só que para campos mais fraquinhos, essa corroboração mútua, esse efeito mútuo, ele aumenta o número de partículas para um campo menor, tá? Então, isso, de novo, é interessante porque você consegue, você precisa de menos campo para produzir partículas em relação ao que você precisava quando você tinha só o efeito Schwinger acontecendo. Então, como conclusão do trabalho, né, o Thaia, ele propôs um modelo que ele descreve a atuação de dois efeitos físicos, né, que é o efeito Schwinger e o efeito Casimir dinâmico, e ele mostra que, quando combinados, eles agem mutuamente de forma a aumentar substancialmente, até dramaticamente, o número de partículas no vácuo, tá? E essa relação de mutualismo entre dois efeitos, ela é controlada pela frequência de vibração, como a gente viu naquele gráfico, tá? Então, você pega a frequência ali no miolinho ali, né, dado uma escala de qual a massa que você quer, qual o campo que você tem e tudo mais, o que vai determinar quantas partículas você vai produzir é a frequência de oscilação das placas. E um outro comentário que o Thaia faz também, né, é que a vibração das placas, ela pode ser feita tanto mecanicamente, né, e aí, enfim, isso é mais complicado de fazer, obviamente, mas ela também pode ser feita efetivamente, né, como, enfim, como o Farenta comentou, na maioria das aplicações do efeito Casimir, né, você não faz a vibração da placa em si, você faz um mecanismo elétrico ali para poder simular como se estivesse movimentando a placa. Então, com isso, eventualmente a gente pode buscar observar o efeito Schwinger com um campo externo mais próximo da nossa realidade experimental. Porque uma vez que você coloca uma vibração de placa, mesmo que seja efetiva, e junto com o efeito Schwinger você precisa de um campo elétrico menor, você pode tentar observar o efeito Schwinger fazendo essa brincadeira, né? Usando esse mutualismo dos efeitos. E esse modelo, ele também poderia ser aplicado, né, de forma a facilitar a observação do efeito Casimir em si. Se você aplicar um campo externo forte o suficiente para reduzir o gap de massa, né, do efeito Casimir, talvez você consiga facilitar a observação do efeito Casimir em si, né? Enfim, se você não conseguir observar mecanicamente, talvez você consiga afrouxar os limites da oscilação efetiva, tá? E aí ele comenta, finalmente, que um análogo desse modelo, e aí esbarra no que a gente estava conversando agora há pouco, também pode ser procurado na matéria condensada, né? Ele cita o caso da quebra elétrica, tá? A quebra elétrica, ela seria a voltagem mínima sobre a qual você deve submeter um dado material isolante para poder fazer esse material se tornar suscetível à passagem de corrente, tá? E aí o que ele indica nas referências, né, é que talvez você poderia buscar na direção de verificar se você colocar perturbação mecânica nesse material, por exemplo, se você colocar uma onda acústica, né, uma onda sonora para passar nesse material, se isso poderia diminuir o limite mínimo esperado para a voltagem da quebra elétrica, né? Ou seja, você também estaria na direção de observar os dois efeitos mútuos, né? A passagem de onda sonora, de ondas acústicas, e essa voltagem mínima, talvez essa corroboração dos dois efeitos poderia ser um análogo do que a gente está discutindo aqui, só que na matéria condensada, tá? Então isso obviamente poderia ser útil para a fabricação de aparato óptico, coisa do tipo, né? Mas aí, enfim, isso é assunto para outra pessoa e para outra palestra. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? E se tiverem alguma dúvida, por favor, joguem aí para a gente, né? Eu não sei se vou saber responder. Johan, muito obrigado. Pediria que todos abrissem suas câmeras e microfones e dessemos uma salva de palmas aí para o Johan. Muito obrigado, muito obrigado. Muito legal, cara, muito legal, Johan. Eu não entendo grande parte desse artigo, mas eu gosto muito. Essa é a minha sensação também, cara. Eu fui ler o artigo para poder apresentar na semana, na Seminário Fora de Área. Então, cara, eu não entendo assim, metade das contas que o cara está fazendo, mas eu espero ter conseguido captar a ideia do que ele está fazendo, sabe? E eu acho que a ideia é muito genial. A ideia é muito legal mesmo. Bom, quem quiser fazer perguntas pode ir levantando a mãozinha e tal.
E enquanto vocês vão pensando aí nas perguntas de vocês, eu vou fazer um comentário que me ocorreu agora no final, quando o Vitor. Então, Vitor e Froza. Então, Vitor primeiro. Vai lá, Vitor, por favor. Opa, primeiramente, obrigado, Johan, pela palestra, cara. Achei muito, muito maneiro, muito massa. Minha pergunta é meio, sei lá, básica, talvez, demais, mas, enfim, tipo, eu realmente não entendo praticamente nada sobre, assim, com certa profundidade, né, sobre esses efeitos, mas, tipo, só uma coisa que me ocorreu aqui também, quando você estava falando, era, tipo, se a gente, digamos, tentasse fazer o oposto, né, manter as placas numa distância fixa, né, pequena o suficiente, e fizesse uma variação no campo elétrico, né, externo. Isso também geraria um efeito parecido? Tipo, teria também a contribuição viria só do efeito Schwinger ou também teria algum tipo de efeito Casimir aí surgindo? Tipo, acho que isso faz sentido? Não sei se minha pergunta fez muito sentido. Cara, eu entendi sua pergunta, eu vou tentar dar minha resposta. Eu não sei se está certo, mas eu acredito que, enfim, está na direção certa. Pelo menos é que se você mantém as placas paradas, você não tem efeito Casimir, né? O que vai te dar o Sim. efeito Casimir é a movimentação das placas. Então você pode fazer o que você quiser com o campo, né? Ou seja, você vai ter essencialmente um efeito Schwinger modificado ali, né? Sem ser campo constante, é um campo oscilatório, um campo assim assado. Mas se você não botar a placa para mexer, você não vai ter contribuição de efeito Casimir assim nenhuma. Assim. Pelo menos é o chute que eu daria, né? Você precisa de placa em movimento para ter efeito Casimir. Entendi. Uma outra coisa. Desculpa, Vitor. Farina, queria falar. Que depois eu vou pegar carona nessa pergunta, porque é um comentário importante. Tá, beleza. E outra coisa também, que eu não sei se faz muito sentido, mas eu acho que a incidência do campo elétrico externo estava de maneira perpendicular à oscilação das placas, era isso? Sim. Tipo, se você fizesse a incidência por um ângulo outro qualquer, você teria uma diminuição, um aumento no efeito, né, nessa soma dos efeitos? Olha, é possível que você... Não, certamente você teria uma mudança. Agora, se é diminuição, se aumenta, talvez dependesse ali do qual direção, o ângulo de inclinação que você está incidindo no campo. Mas certamente Entendi. ia ficar muito mais complicado de resolver também as suas equações. Não, tá bom. Beleza, cara. Obrigado pelas respostas. Valeu. Ô, Felipe, eu posso pegar carona e furar a fila um pouquinho ou não? Claro que pode. Maravilha. Vitor, excelentes perguntas e comentários. Aliás, eu tinha anotado essas duas coisas aqui para falar, exatamente essas coisas. Mas uma delas, embora o que o Johan falou seja verdade, quer dizer, não tem placa mexendo, não tem Casimir dinâmico. No entanto, essa ideia é uma ideia muito interessante de você... você tem Casimir estático, ele bota uma cavidade ali, e aí você bota o campo para oscilar. E tenta botar essa oscilação em ressonância paramétrica com o modo fundamental, vamos dizer assim, dos modos da cavidade. E uma vez, cara, eu fiz exatamente essa pergunta há mais de 10 anos, 15 anos, eu não me lembro, para um cara que é muito fera no assunto, que se chama Dunne, Gerald Dunne ou Jerry Dunne, eu não me lembro o primeiro nome dele agora, talvez o Felipe saiba, é Gerald Dunne. Esse cara é muito fera em ações efetivas e mecanismo de Schwinger. E eu fiz essa pergunta para ele, cara, se isso seria interessante, e ele respondeu que sim, que seria uma ideia interessante. Eu nunca fiz essa conta, todo mundo aqui sabe que eu não sou bom de conta, eu sou bom de ideias, mas eu não sou bom de conta. Mas o Johan está certo ao dizer que não tem Casimir dinâmico na história, mas parece que essa ideia de botar o campo oscilando, mas com a frequência em ressonância paramétrica, com o modo fundamental de uma cavidade, isso poderia aumentar o efeito Schwinger. Tá? Então, quem se habilitar, pensar nesse tipo de coisa, parece que é uma coisa... Nesse caso, eu acho que o pessoal da ótica trabalha com alguma coisa do tipo, né? Aí aparece lá aquela frequência de Rabi, aquelas coisas do tipo, quando você coloca uma cavidade e um campo externo para incidir sobre essa cavidade. Só que aí lá, enfim, o pessoal trabalha com qubit, coisas do tipo. Aí eu não sei como é que se traduziria isso para esse tipo de sistema aqui, né? Mas você tem um campo, né? Um campo, enfim, não só um qubit que é 0 e 1, né? Mas enfim, é só porque me lembrou disso agora. Não, legal. Isso é uma coisa legal. E, bom, eu vou deixar o Felipe, porque aí a outra pergunta não tem nada a ver com o Vitor, então vai, Felipe, e depois eu volto. Obrigado, Johan. A minha primeira pergunta, na verdade, tem a ver com a segunda coisa que o Vitor perguntou, né? Mas mais no sentido, qual a motivação que ele dá para fazer o campo paralelo às placas, né? E não perpendicular? Para mim, seria bem mais natural pensar no caso perpendicular.
No campo, você falou na direção. O campo Sim, campo sim. elétrico, né, na direção paralela às placas. Para mim, seria muito mais natural o campo perpendicular às placas. Sim. Alguma razão Assim, em ele não deu particular? motivação. Não que eu me lembre, ele não me deu motivação no artigo, não. Ele só falou: o setup é esse. Vamos considerar esse caso aqui. Estou Agora, perguntando se só. fica mais fácil, mais difícil, eu já não sei, né? De resolver. Não, porque para mim não é uma questão, nesse caso não é uma questão de mais fácil ou mais difícil, né? Tudo bem que aqui é outro campo e tal, mas se você quisesse pensar, por exemplo, no efeito Casimir dinâmico para fótons, essa configuração seria difícil, porque você não consegue manter o campo constante até chegar na placa, né? Enfim, Enquanto enquanto que que setup esse é. campo aqui você consegue Aham, muito mais homogeneidade, né? sim. Então, enfim, me parece, quer Não. dizer, Tá, entendi. pensando no modelo que a gente conhece, é mais difícil de fazer. Para o campus, tudo bem, é campo escalar, a maneira de você impor a condição de garantir a condição de contorno é diferente, pode ser que isso não influencie o campo mas, assim, né, como também, né, várias outras situações de campo escalar acabariam envolvendo o campo elétrico, o campo eletromagnético de alguma maneira, né, se você pensa num modelo análogo, né, em geral, esses modelos análogos particulares todos envolvem um campo eletromagnético de alguma maneira. Então, na hora que você for impor a condição de contorno ali, para você garantir o campo né? O campo, quer dizer, o campo não vai chegar, ainda mais se você quiser um condutor bom, né? Por Uhum, exemplo. Aí que o campo elétrico não vai chegar constante sim, mesmo na sim. parede. Então, me parece uma coisa difícil de implementar. Por isso que eu queria saber da motivação. Por que isso e não isso aqui? Isso aqui dá menos? Entendi. Né? Enfim. Cara, ele não comenta. Bom, pelo que eu me lembro do artigo, ele não comenta sobre motivação, não, de por que ele botou assim. Ele só botou assim e seguiu a vida. Mas agora, é interessante, eu não tinha parado para pensar por que que era assim, de fato, né? Eu não tenho um chute nem educado para poder dizer por que que não é assim. Porque realmente o que você falou do ponto de vista prático, né? Realmente é bem pouco prático para eu pensar. Tudo bem que as placas estão bem pertinho, né? Mas manter um campo constante ali dentro, todo mundo igual ali, é muito mais complicado se for Não, assim do que se for Não, e assim, em né? geral, quanto melhor, por exemplo, quanto melhor condutor você quer a placa, pior vai ser de manter esse setup Sim, sim, de claro, claro. campo constante. Então, Sim. enfim, a coisa meio joga contra, no certo sentido. Por outro lado, então tudo bem, então vamos relaxar a condição de contorno, mas aí você relaxa a condição de contorno de Dirichlet, que garantia também boa parte aí dos cálculos, né? Uhum. Então, Eu não sei se tem alguma coisa a ver com ele estar perpendicular à direção de quantização, né? Porque a direção de quantização do campo escalar seria a direção perpendicular às placas, né? Enfim, fazendo 90 graus. mas por que que isso é bom ou ruim? Então, pois é, não sei dizer por que que você. Isso faz parte da. Quer dizer, isso a pergunta, você A pergunta é poderia essa. traduzir a pergunta dessa maneira. Mas, enfim, Eu por não que isso é sei bom se ou você, ruim? se você no meio não sei, tá? Não sei, tô chutando aqui em voz alta. Se no meio da conta, se você colocasse o campo na mesma direção de quantização, se talvez você tivesse que fazer, assim, sei lá, envolver algum tipo de quantização no campo também para poder colocar ele na mesma direção de quantização, porque afinal de contas você ia ter mistura de grau de liberdade, não sei, por estar na mesma direção de quantização, por estar na direção perpendicular, né, a direção de quantização, talvez ele sirva como um campo clássico mesmo e tudo bem. Eu não sei se tem alguma coisa a ver. Eu tenderia a achar que isso não desempenha um papel, não. Assim, você coloca um campo externo, cara, tá assim, enfim, Não tá sei. Pelo dado, campo, enfim. pelo campo, então, tudo bem. Tudo bem. Tá dado, exatamente, é prescrito. Né? Eu não Mas sei, não sei dizer, então. tá, não, beleza. Bom, vou deixar também rodar aí a roda das perguntas. Obrigado, Felipe. Obrigado, Johan. Pô, excelente comentário, Felipe. Aliás, a notação dele é péssima, né? Perpendicular é paralelo às placas, cara. Pelo amor de Deus, cara. Isso não faz o menor Enfim, sentido. Toda hora confundo. Eu acho que eu falei 3 vezes errado agora, conversando com o Felipe, porque eu pensei, não, eu falei isso aqui, mas eu acho que é aquilo que eu queria dizer, mas eu acho que ele entendeu. É meio doido. muito provavelmente, Felipe, deve ser porque fazer a solução matemática da parada deve ser mais simples. Eu acho que deve ser só isso. Eu Se chutaria isso Será? assim também. Eu chutaria isso Porque também, de primeira. mas isso também me surpreenderia, porque o na verdade, o aqui mantém a simetria plana, né? Aqui não, né? Por simetria plana, eu quero dizer translação e rotação, né? Em torno do eixo. Concordo com você. Então, quer dizer, não estou dizendo que não, mas é uma situação menos simétrica, né? Então,
Concordo, teu argumento, eu concordo com o teu argumento, mas imagino que tenha sido por algo assim, porque se tivesse uma motivação física, eles teriam dito, né? Eu também achei estranho, isso era uma pergunta que eu ia fazer, mas ótimo comentário. Eu queria fazer um comentário que achei super interessante, uma última coisa que você falou que eles citam, que é combinar, por exemplo, você falou, acho que da rigidez elétrica, alguma coisa assim. É da quebra elétrica. Que poderia mudar, né? Eu nunca tinha imaginado isso, né? De mudar quando você bota para vibrar alguém ali. Isso me remeteu... Isso é interessante mesmo, também fiquei... Ele cita artigos, né, Não, isso, na verdade, isso. não precisa nem ser um efeito... A rigor, isso não precisa nem ser um efeito quântico, né? Sim, não. Assim, é no mesmo espírito. Não tem nada, né, que exige ser quântico. Mas esse efeito não precisa ser nem quântico, né? Eu não sei se a quebra elétrica em si... Bom, certamente acho que não deve ser um efeito quântico chutando, assim, a voltagem que você bota para essa corrente, acho que não deve ter uma explicação, assim, que precise da quântica para isso, né? Apesar de certamente existir. E tem coisas curiosas com essa coisa da rigidez elétrica. Você pega a rigidez elétrica do ar, que é, sei lá, não me lembro se é 30 mil volts por centímetro, né? Sei lá, alguma coisa assim. E, por algum motivo, eu precisei disso com o Reinaldo, com mais alguém, não me lembro agora, acho que talvez até com o Vitor também, não me lembro. E aí, você tem uma ideia de que se você for rarefazendo o meio, vai ser uma coisa monotônica, mas não é monotônica, é um troço meio esquisito, cara. Enfim, e agora você falando de efeitos mecânicos, eu achei super interessante. Mas isso me remeteu a uma coisa muito interessante, que é a sonoluminescência. A sonoluminescência, ela essencialmente, o nome está dizendo, você joga som e consegue emitir luz. Na verdade, você aprisiona uma bolha de ar, por exemplo, pode ser de um outro gás qualquer, dentro de um recipiente esférico com água, e você pode fazer isso jogando ondas de ultrassom, de tal modo que ali dentro você tem uma espécie de nó, mas você tem a vibração, e essa bolha fica vibrando com uma frequência muito alta, como eu falei, é ultrassom, e quando ela se contrai, o movimento dela é altamente não linear, e na contração ela emite luz, emite uma luz azul, e esse é um efeito de concentração de energia por um fator de 10 a 11, 10 a 12, tá? Porque você pega a energia de uma onda sonora e pega a energia de uma luz azul, né? Sim, você vai ver. E é um efeito que você consegue fazer facilmente, vamos dizer assim, no laboratório, é um efeito controlável. E a história desse efeito é muito interessante, eu só vou citar uma coisa, que acho que tinha a ver com isso, que parece que você jogava luz para catalisar lá uma reação química, e nada acontecia. Mas quando você tinha bolhas no seu sistema, acontecia tal reação química que precisava de uma energia acima da energia que você estava mandando. Porque, por conta das bolhas, da cavitação das bolhas, você estava gerando uma coisa. Então, foi um efeito ajudando o outro. Ou seja, a presença de bolhas ali fazia com que, jogando uma luz com uma frequência que não daria para provocar uma reação, eu não lembro dos detalhes, né? Eu estudei isso há muitos e muitos anos, você passava a conseguir isso. Então, é um efeito muito interessante, esse que você falou, fiquei até interessado em dar uma lida assim, de bobeira. Farina é um grande precursor da sonoluminescência. É a primeira pessoa a estudar isso depois do Schwinger, é o Farina. Mas o Schwinger, na verdade, ele faleceu achando que a sonoluminescência fosse efeito Casimir dinâmico. O Schwinger, no final da vida, ele escreveu uns 7, 8 artigos, não me lembro, bem curtos, com intervalo de 3, 4 meses cada um, e era para tentar explicar a sonoluminescência. Se eu não me engano, também posso estar errando aqui na história, o Schwinger ele havia sido desafiado já no efeito Casimir estático, porque o Schwinger tinha uma teoria que se chamava método das fontes, que acho que só 2 ou 3 pessoas no mundo conheciam e sabiam explicar, mas parece que nessa teoria não tinha flutuações do vácuo. Então alguém o desafiou para explicar o efeito Casimir estático, porque já que não tinha ponto zero, flutuação, como é que ia explicar o efeito Casimir? E em 75, para responder a esse desafio, ele escreve um artigo, acho que no
Communications of... uma revista meio de matemática, não me lembro agora. Letters of Communication, Mathematics, alguma coisa assim, não me lembro. E parece que depois ele escreveu um outro artigo bem famoso, de 78, com Milton, Raad, enfim, ele depois tem outros artigos. E depois ele parece que não foi desafiado, mas alguém fala de sonoluminescência para ele, e ele entra numa de explicar, porque é bem atraente essa ideia, né? Tem uma bolha vibrando. Cara, isso aí é efeito Casimir, né? Dinâmico, vamos dizer assim, vai transformar a energia de ponto zero em luz. Então, seria uma mera conservação de energia em que a cavitação das bolhas estaria convertendo essa energia de fóton virtual em fóton real. E ele pega e faz uma sequência de artigos, começando novamente por Casimir estático, para relembrar as fórmulas que ele vai usar. Eu estudei o primeiro artigo, no segundo já tive alguma dificuldade, no terceiro nem consegui ir adiante. Mas, enfim, ele escreveu uns 7 artigos, e o final do último artigo, penúltimo, é dizendo isso, que sonoluminescência era essencialmente conservação de energia com Casimir dinâmico ali. Mas ele estava errado, e não é isso. A sonoluminescência é uma coisa bem complicada e não é o Casimir dinâmico. Bom, só fiz esse comentário porque o casamento aí de uma coisa mecânica com outros efeitos, esses casamentos são coisas muito ricas, né? Muito interessantes. Sempre sai muita coisa legal, né, quando você mistura efeitos. Né? Inclusive, o Kodama fez esse experimento no fundão da sonoluminescência. O pessoal ia lá para ver a luzinha azul. E as temperaturas atingidas são... Eu só me lembro disso de você falar na época, mas eu nunca vi. Eu nem sei se eu consegui ver, viu, Felipe? Não sei se eu fui lá, olhei e não vi nada, mas reza a lenda que várias pessoas viram, né? Eu não me lembro mas de pode ver. ser, não. Mas se você não viu, pode ser que seja lenda. Não. Parece que foi verdade, sim. Fala, Dani. Parece. Começou a lenda e ele que está rezando. Mas é porque saiu, mas é verdade, sim. Pode perguntar para o Carlos Eduardo e tal. Saiu na Science ou na Physics Today alguma coisa do tipo como fazer o efeito... Fazer, que eu digo, é só verificar a luz, né? Não é medir com precisão, nada disso. Mas por $100. Como que com $100 você conseguia fazer um experimento e ver a luzinha azul de cavitação de bolhas? Então, tinha um recipiente, os transdutores, os não sei o quê, ensinava você a fazer isso. E eu acho que o Kodama fez isso lá, com essa luzinha azul. Enfim. Mas é um fenômeno maravilhoso de se estudar. Assim. Eu estudei muito pouco disso, não sei nada. Sei basicamente o que eu falei aqui agora, mas é um assunto assim, maravilhoso também. E que parece que tem... Como é que é? Na natureza... Eu catei isso, tem o tal do camarão pistola, né? Acho que o camarão pistola ele mata as presas dele com uma onda de pressão. Tá? É uma coisa muito rápida, ele mata a presa. Mas parece que sai luz, tipo sonoluminescência, que para ele não tem efeito nenhum, é uma coisa meio secundária. Ele mata com uma bolha que ele cria e é uma onda de choque tão forte que mata a presa. E acho que é o único exemplo da natureza que eu consegui encontrar que teria a ver com sonoluminescência. Qual foi o seminário recente que apareceu esse camarão pistola, cara? Foi num seminário meu, cara, Foi do seminário teu mesmo? Foi aquele curso, Farina. Tópicos de... Isso aí. Oi? É nesse curso de tópicos de história da física, né? Não, mas eu não estava. Eu acho, nesse negócio, mas eu vi recentemente. Então deve ter sido num bate-papo de alguém, ou então em outro lugar também, né? Engraçado, estou com um Boiúna na cabeça, mas enfim. Mas acho que é porque ele fez pergunta, não foi ele que apresentou, não. Entendi. Enfim. Um dia, se precisarem trocar o mascote do efeito Casimir, você pode tirar a lagartixa e botar o camarão pistola com camarão. X, né? Porque você acabou de falar que não é efeito Casimir. Pô! Camarão pistola. Pistol shrimp. Enfim. Bom, gente, mais perguntas aí? Ou comentários? Eu até tenho uma e vou até me despedir mais cedo hoje, eu tenho uma reunião já agora. Então,
Mas só para ver se eu entendi, mostra os gráficos aí, Johan, por favor. Pode ser, sei lá, qualquer um. Esse aí, por exemplo. Bom, ou esse aí, pode ser. Essa escala vertical aí, N dividido, isso que está embaixo aí é o volume do espaço-tempo, né? S Sim. vezes L0 vezes T, né? Sim. Então, é o número total de... Quer dizer, isso é uma densidade, mas no espaço-tempo, né? Sim. Então, mas só para ver se eu estou entendendo aqui, então. Então, sei lá, mesmo com ômega sobre m igual a 2, né? Se você acompanhar a curva preta, você tem tipo 10 a menos 7, né? No casamento ali, né, das duas curvas. Uhum. Por volta de 2. Estou pegando só para... Tá, então, sim, tudo bem. isso quer dizer que você teria que repetir o experimento 10 a 7 vezes para ver uma partícula, na média. É isso? Por volume, né? Sim. Não, pois é, mas é que é N dividido pelo volume do setup, né? Sim. Onde por volume, estou entendendo o hipervolume. Você fez o experimento uma vez, Sim. você usou umas placas lá de volume tal e demorou um tempo tal lá para fazer, né? E se o N dividido por isso é 10 a menos 7, né, isso significa que você tem que repetir o experimento umas 10 a 7 vezes para criar uma partícula mais ou menos. Estou entendendo direito? Seria... Só para saber se eu entendi. Sim, é o que eu entendi desse gráfico também. Uhum. Tá. Interessante. Não, beleza. Pouquinho, pô. Beleza. Não, mas... Se você parar para pensar que você bota lá no Squid lá uma placa para oscilar lá com uma frequência altíssima, repetir experimentos 10 a 7 vezes não deve ser tão absurdo. Não, eu não acho nem que o número é muito ruim, não. É só para saber se eu estou entendendo. Não, foi o que eu entendi do coisa Eu nem acho o número particularmente ruim, não. Mas acho que depende também do que significa. Acho que depende do que significa essa escala de tempo, né? Acho que é o que o Johan estava tentando dizer. Se for uma coisa muito rápida, de repente isso aí só significa que você tem que esperar 10 a 7 vezes esse tempo para ver alguma coisa. Se for um tempo de 1 nanosegundo, aí tudo bem. Se tempo infinito for 1 picosegundo, pois é. Não, o outro gráfico estava mais assustador, né? 10 a menos 60 e poucos, né? Mas enfim, aí já está mais. Mas 10 a menos 7 é isso. Tá super, em princípio, está super tranquilo. Pode ser que esteja tranquilo. Realmente, aí essa escala de tempo T aí, não necessariamente ela precisa ser infinita, não. Ela é só uma escala de tempo do qual ocorre o experimento, né? Não, acho que é o quanto que vale o infinito, né? Como o Thales estava dizendo. Infinito, nesse caso, é quanto? Se infinito for 1 ano, dançou. Mas se infinito for 1 nanosegundo, Zero infinito não existe, né? Está relacionado com o que o Felipe estava falando lá no início, qual é a escala de frequência. Assim, frequência zero, frequência infinita, significa frequência muito menor do que alguma coisa ou frequência muito maior do que alguma coisa. Então, no caso da escala do tempo, é a mesma coisa. Exato. Gente, com essa me despeço. Valeu, Johan. Obrigado aí pelo seminário. Valeu, Felipe. Muito bom. Boa reunião. Então, ao grupo, depois de ter organizado a agenda do grupo, então me despeço. Isso aí. A gente organiza e elas querem ganhar as glórias, né, cara? Exatamente. Valeu, Felipe. Obrigado aí pela presença, comentários. Larissa dá o seu olhar assim, rasante. E desliga a câmera. Eu não estou vendo mais nenhuma Valeu, pergunta. gente. Abraço. Abraço, Felipe. Então, eu pediria para a gente abrir a câmera novamente e uma nova salva de palmas aí para o Johan. Valeu, gente. Bom, Larissa,